sua Bíblia aí comigo e deixa ela aberta. Só que assim, eu acho que seria bem interessante se você tivesse papel e caneta. Porque eu não vou ler os textos, mas você vai ficar com a sua Bíblia aberta aí e a gente vai trabalhar algumas referências bíblicas sobre a vida de um grande homem, que ele é um grande adorador. Mas hoje nós vamos falar de projeto na nossa área sentimental. Nós precisamos entender que o ser humano, ele tem um espírito, ele é espírito, que ele tem uma alma, que é o mundo interior dele, amém? Ele tem um corpo físico, né? Ou seja, ele é biológico, amém? Ele é cultural e ele é... Qual outro que eu esqueci? É biológico, é espiritual, é psicológico, é cultural e social. 5 áreas, amém? E você vai perceber que essas 5 áreas estão envolvidas no nosso projeto para o ano de 2023, nesse projeto que você tem nas suas mãos. Então, as bases que eu vou ter aqui são bastante, mas deixa marcado aí para você que no final, se você entender esse salmo de número 91, amém? Que eu não vou ministrar ele ponto a ponto, mas ele é o final da ministração que justifica. Então deixa marcado aí para você, pelo menos o Salmo 91 para você refletir nele. Amém? Mas eu quero falar hoje sobre sentimento. O que é sentimento? O que é vida sentimental? Quando nós falamos de vida sentimental, às vezes a gente fica meio pensando errado sobre essa área. Quando fala de sentimento, logo as pessoas pensam assim, a minha esposa, meu esposo, meu namorado, minha namorada, ou minha solteirice, eu não sei, né? Às vezes, eu sou uma pessoa que eu estou carente, né? Minha vida sentimental está uma bagunça, mas no que você se refere à sua vida sentimental? Primeiro você precisa classificar o que é vida sentimental. E na maioria das vezes as pessoas entendem justamente dessa maneira errada. Não estou dizendo que não é, eu estou dizendo que não é somente. Amém? Faz muita diferença isso. Mas o que é sentimento? Eu vou classificar para você. O sentimento é uma informação que todos os seres são capazes de sentir e de expressar. Essa informação tem em si mesmo informações diferentes, ou seja, não existe um sentimento único, ele é plural. Muitas coisas acontecem dentro de um sentimento. Então, ao mesmo tempo, de maneira muito rápida, você consegue sentir a tristeza e a alegria, você consegue sentir a esperança e frustração. São sentimentos que vão se mesclando. E é interessante que isso acontece de maneira muito rápida na nossa vida. Amém? É importante para a gente ressaltar algumas coisas aqui. Os sentimentos são diferentes entre si e podem se manifestar de diferentes formas, dependendo do contexto e do indivíduo. Outra coisa, essa área sentimental, cada um encara de uma maneira. Tem gente que encara muitos problemas nas áreas de relacionamento com pessoas, independente de ser esposo, esposa, namorado. Não estou falando do relacionamento amoroso. Estou falando da vida sentimental, às vezes com os filhos, com as pessoas do trabalho, na igreja, né? Tudo isso, nós somos seres que carregamos sentimento em tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Quando você oferta na casa do Senhor, a Bíblia nos ensina que Caim e Abel ofertaram, mas os sentimentos deles eram diferentes uns dos outros. Ou seja, podemos estar fazendo as mesmas coisas que as pessoas, só que com sentimentos diferentes. Amém? Ou seja, motivações, os valores que estão carregados naquele sentimento, naquela ação, são os sentimentos. Mas como que acontecem esses sentimentos? Esses sentimentos são coisas que nós vamos sendo moldados durante a nossa vida. No decorrer da nossa história, nós vamos sendo moldados. Por isso que uma coisa que acontece para um tem um significado diferente para outro. Amém? Por exemplo, você fala de café. Você fala assim, vou tomar um café. Ou quando você
sente o cheirinho de café. Quem gosta de um cheirinho de café pela manhã? Hein? A sua experiência com café, o que vai trazer na sua memória aquilo? De manhãzinha, aquele cheirinho de café. O que vem na sua mente, por exemplo? O que você citaria aqui? É hora de acordar? Ou você lembra do interior? Né? Quando fala assim, trouxe um café moído na hora para você. É diferente daquele que vem embalado a vácuo. A sua mente, que experiência que você tem. Hoje, por exemplo, para você arrancar uma pessoa de dentro da casa dela, para ela ir comer uma pizza fora, ou para ir comer um donuts, alguma coisa, ela tem que ser gerado nela uma experiência. Porque para comer donuts e comer pizza, você pode comer na sua casa, sim ou não? Agora, quando você sai da sua casa para ir comer aquele hambúrguer naquele determinado lugar, não é só por causa do hambúrguer, é a experiência que você tem com aquele lugar. Tanto que isso é para a área comercial, a divulgação, é muito importante. Como se apresenta um produto, porque aquilo vai gerar na pessoa o que é uma experiência. E aquilo vai marcar a vida dela. Ou seja, uma satisfação. Aqueles amigos, você pode ver que às vezes você vê propagandas onde as pessoas estão todas felizes num lugar, a pessoa está esbanjando saúde e está fazendo plano, né, vendendo plano de saúde, a pessoa está feliz da vida, falando da família. Sabe aquela ideia que muitas vezes a gente olha naqueles comerciais, embora hoje não tem muito disso, mas sabe aquela família margarina, que aí está todo mundo feliz, né, em volta da mesa, papai, mamãe, filhinho, vovó, que fez aquele bolinho de fubá cremoso, e a família toda em volta da mesa, todo mundo sorrindo, feliz da vida e comendo. Ai, que família linda! É bonitinho, mas e a realidade? É essa? Não é uma realidade. Mas às vezes, quando você vai fazer uma coisa, você fez induzido por aquela imagem que você viu. Você quer ter aquela experiência. Quem já viu, por exemplo, uma propaganda do McDonald's, né? Fala assim, nossa, que da hora, aquele hambúrguer e tal, nossa, eu quero ir lá comer. Você quer ter aquela experiência, mas quando você chega lá, aquilo que você viu é igual? Já não é igual, é diferente, né? Então a gente primeiro começa comendo com os olhos para depois, né, sentir mesmo a degustação das coisas. Só que é interessante, só para você entender, estou dando esses exemplos, para você ver como que se forma os sentimentos. É uma ligação de todo o seu cérebro, é uma ligação de várias áreas e muito rápido. Então, quando você vai sentir o cheiro de café, de repente você se lembra lá daquele momento que você estava no interior tomando aquele café. Aí você vai tomar aquele energético, você vai tomar aquele refrigerante ou aquele suco, te dá aquele prazer e te arremete a algo. Aí parece que é uma coisa simples, mas também quando você ouve palavras, aquilo acessa a sua mente e automaticamente acessa os seus sentimentos. E se você não tiver mudado a mente, você não tiver transformado os sentimentos, as palavras das pessoas começam a despertar coisas lá do passado em você. Aí às vezes você não está entendendo o que a pessoa está falando, por isso que acontecem as brigas. Amém? Porque a maneira que uma pessoa está passando uma coisa te deu um gatilho para você entender ela de outra maneira. Aí já começa as tretas tudo. Aí começam as bagunças, porque tudo aquilo que você não somente tem informação, mas você tem experiência, te marca de uma maneira diferente da outra pessoa. Amém? O Fábio está aqui, ele trabalha lá no SAICA, e ele sabe bem disso. Vários jovens chegam, não é? E cada um com uma demanda. E eles trazem essas demandas da onde? Do ambiente que eles estavam. Porque o ambiente que nós estamos vai formando quem nós somos. E é muito interessante. Você pode ver que muitas vezes existem padrões de comportamentos que são repetições dos nossos pais. Às vezes você não vê criança e fala assim, nossa, é o pai escrito. Não é assim? É a mãe escrita. Existe o genético? Ok. Mas isso é muito padrão comportamental dos próprios pais. Então talvez você está achando que você é uma pessoa totalmente diferente, mas na verdade você só está replicando o casamento dos seus pais, a vida dos seus pais no seu dia a dia. Quem está me entendendo pode dizer um glória a Deus? Ou seja, cada sentimento está ligado à experiência particular de cada pessoa. Ou seja,
cada qual dá significado para uma situação que enfrenta. Eu não sei se você já viu uma pessoa, por exemplo, chorando. Tem pessoas que choram facilmente, né? Como disse, pastor, assistindo o meu malvado favorito, a gente chora, mas eu choro também, né? Então, tem coisas que acessam muito fácil a gente. Agora, tem gente que é difícil de chorar. Você conhece alguém que é difícil de chorar? Difícil de expressar sentimentos? Tem gente que é assim. Você belisca, não chora, irmão. Você conta piada, não chora. Você fala de desenho animado, não chora. Você fala de família, não chora. A pessoa tem dificuldade de chorar. Mas tem coisas que esse brutão, essa brutona, no particular, pega. Pega, aperta e faz chorar. Sim ou não? Mas, às vezes, tem pessoas também que choram por qualquer coisa. Eu não sei se nós brasileiros, enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades na nossa vida, e a gente tem que ser resiliente para muita coisa, sim ou não? A gente tem que olhar muitas situações e ser automotivado. Você tem que acordar pela manhã automotivado, você tem que olhar eleições, você tem que olhar presidência, você tem que olhar governadores, você tem que olhar emprego, você tem que olhar relacionamento, casamento, você tem que olhar funcionário, clientes, tudo com automotivação, porque nem sempre as coisas estão bem de manhã, sim ou não? Mas tem gente que, passando pelas mesmas situações, são mais fortes, outras são muito mais fracas. E aí, às vezes, a gente olha e fala assim: nossa, a pessoa está chorando por causa disso. Não, não acredito. Tem gente que valoriza, às vezes, uma rosquinha da padaria, um cafezinho. E tem outro que fala assim: nossa, você está feliz por causa disso. Tem gente que valoriza, embora seja caro, um negócio bem arrumadinho hoje, valoriza um Fusca, né? Fala, um Fusca é top, mas tem uns Fusca caros, né, irmãozinho? É bem arrumadinho. Né? O Arilson trabalha com umas restaurações e faz um negócio legal. E a gente sabe que a gente estava conversando esses dias, né? Para você fazer a tapeçaria de dentro de um Fusca, mais de R$ 5.000. Fazer bem feito, um negócio bem legal. Então, tem significado para alguns, mas o Fusca tem cheiro de Fusca, não tem? O conforto do Fusca tem conforto de Fusca. Você pode melhorar ele o que for. Ele é o Fusca, né? Você muda outros carros, mas o Fusca ele tem o jeitão do Fusca. Então ele é icônico, ele é marcante, é de uma determinada época. E outras pessoas gostam disso e pagam caro por causa disso. E aí você fala assim: nossa, para ter aquela experiência, mas aquilo ali tem algum significado para aquela pessoa. O que às vezes nós não conseguimos entender. Amém? Ou seja, as experiências de cada um formam os sentimentos dela. Então tem pessoas que têm sentimentos mais fortalecidos para passar por determinadas situações. Às vezes acontece de, por exemplo, uma mulher, uma menina, que ela cresce cuidando de todos os seus irmãos, ela vai ter um sentimento maternal muito maior do que aquela que cresceu sozinha e é independente e nunca cuidou dos seus irmãos. Sim ou não? Sentimento diferente. Mas isso tudo aconteceu o quê? Durante o relacionamento dela com o ambiente que ela estava. Isso trouxe sentimentos para ela, trouxe uma visão da vida. Então ela não enxerga as dificuldades, ela não enxerga os problemas da mesma maneira que outras. Por isso que às vezes a gente diz assim: aquele ali foi muito mimado. Não tem força para enfrentar as dificuldades da vida. A gente brinca que aquelas pessoas ali empinaram pipa no ventilador, não é? Jogaram bolinha de gude no tapete da casa, do apartamento, né? Por quê? Porque teve uma vida diferente. Talvez nós, mais novos, assim, com mais experiência, descemos a rua de carrinho de rolemã. Quem desceu? Né? Já os mais novos, carrinho de rolemã, eu sei botão de joystick, né? Como é o nome daquele negócio? Joystick é coisa antiga também, né? Só no controle do videogame, eu não sei dessas coisas. Então, experiências diferentes que às vezes não faz nem sentido para a galera. Amém? Para você ver como é importante o que vai ser, como nós vamos sendo formados. Porque esses sentimentos estão ligados às experiências. Eu já vou mostrar na palavra de Deus isso para vocês. Amém? Outra coisa que é interessante, que quando nós analisamos, eu não quero entrar muito nisso para não querer dar aula e fazer umas doideiras aqui, mas
explicar muito uma coisa para você sair falando assim, nossa, ele falou muito legal, vou pesquisar e você vai confirmar que é verdade. Nossa, que interessante. Não, eu quero que você saia daqui verdadeiramente edificado. Se você já está entendendo que o ambiente é o que molda você, e o que você está pensando, os teus sentimentos, está reverberando o ambiente e as suas experiências, você precisa transformar primeiro dentro de você, depois você transforma o ambiente. Transformando isso, você transforma a sua vida. Amém? Algo que nós sempre falamos aqui na nossa igreja. Mas um pouquinho científico aqui para nós, analisando o que é comum a todos os seres, até os animaizinhos têm os seus sentimentos. Animalzinho tem sentimento ou não tem? Tem. O meu é tão espertinho que se a água tiver quente, não tiver geladinha, ele bate no potinho e tem que colocar água gelada para ele, né? E ele mostra a satisfação. Quando você pega a chave, quando você pega a coleira, né? Eles colocam a coleira aqui, o cachorro sabe, ele se sente amado, ele sabe dar amor. Outros animais, né? Também sentem. Eles têm sentimento, eles sentem dor, eles sentem satisfação. Tudo isso porque eles também têm o quê? Cérebro. É igual ao nosso? Não. Tem uma coisa muito interessante, que tem um negócio que se chama, não sei se você já ouviu falar, de caixa de Skinner. Alguém já ouviu falar? Caixa de Skinner é uma caixinha que você coloca o rato dentro e você condiciona ele a ter determinados comportamentos, né? E aí esses dias foi muito interessante que no começo do ano, a gente estava estudando sobre isso e uma pessoa postou um ratinho com um pedaço de madeira na boca, batendo na ratoeira para pegar. Ela falou assim, esse daí foi condicionado, né? Esse daí foi muito condicionado. E esse foi ninja, né? Foi um ninja que condicionou ele, porque agora ele está andando até com a madeirinha, nem encostou lá na ratoeira. Mas esses experimentos têm a intenção de mostrar que nós somos modeláveis. Amém? Nós não somos ratos gigantes. Amém? Mas nós somos modeláveis. Às vezes tem pessoas que falam assim, experimentos com os animais, a sociedade protetora e tudo mais. Mas só que essas mesmas pessoas que muitas vezes se levantam para defender os animais, o que eu não estou dizendo que está errado, porque existem muitos maus tratos, foram justamente através de animais pequenos, com semelhanças a seres humanos, que nós tomamos o remédio que nós tomamos hoje aqui. Porque se fosse experimentar diretamente no ser humano, era o ser humano que morria, né? Então existe a defensoria dos animais. Não estou dizendo que a gente tem que pegar os animais, ficar fazendo experimentos, não é isso, mas existe o lado científico da coisa. E aí é chamado, esse sistema todo que forma os sentimentos, se chama sistema límbico, que é o que processa o sentimento, que está no cérebro. Várias áreas do cérebro se conectam como redes sensoriais de maneira surpreendentemente rápida, em milésimos de segundos nas trocas de informações. As experiências da visão, audição, paladar, olfato, tato, acionam redes cerebrais e nos proporcionam esses sentimentos de medo, alegria, tristeza, amor, fuga, ansiedade, raiva, afeto, etc. Amém? Quem está comigo aqui? A gente está dentro da igreja, apóstolo? Está dentro da igreja, que eu vou jogar tudo isso aqui dentro da palavra de Deus para você aprender a lidar com essa área de sentimentos. Amém? O que é o sistema límbico? É o conjunto de estruturas envolvidas nos processos emocionais. Amém? Ou seja, somos afetados por um mix de sentimentos, desde o momento que acordamos, nunca um único. Imagine então, durante toda a nossa vida, desde o útero, nós estamos sendo formados no nosso sentimento. Amém? Olha só, essas informações são formadas no relacionamento que temos com o meio externo, com a cultura, com o ambiente social, com a família. Por isso que nós temos essa diferença de interpretar as nossas dificuldades ou as nossas alegrias e tristezas. Amém? Olha só, então fica claro que vida sentimental não é restrito à relação entre pessoas no sentido relacionamento amoroso, mas no relacionamento com a vida. Como você se relaciona com a vida é conforme é a sua vida sentimental. Uma pessoa revoltada, irada, ela acorda bem? Não importa que hora. Ela vai acordar bem um momentinho, daqui a pouco ela está mal.
né? Quando as coisas estão indo tudo bem para ela, está tudo certo. Qualquer coisinha que foge do controle dela, ela fica irada, quer matar meio mundo. Problemas sentimentais. E a gente percebe que isso afeta muito a vida das pessoas. Sabe, às vezes a gente acorda meio azedo, sim ou não? Quem acorda azedo aí, de vez em quando? É forte. Daqui a pouco fica doce. Às vezes tem aquelas que ficam azedo mais tempo. Ou de mudar de azedo para doce é a coisa mais rápida. Sim ou não? Você conhece gente assim? A gente conhece, né? Mas olha só, interessante. Dentro da psicologia, para a psicanálise, diz o seguinte, que cada fase do desenvolvimento do indivíduo afeta a sua formação e vai refletir no seu desenvolvimento como pessoa no futuro. Ou seja, muitos acidentes de percurso na nossa vida acabam afetando a nossa formação como pessoa. Amém? Estamos juntos aqui? Apóstolo, mas tudo isso dentro da palavra de Deus? Eu vou mostrar para você através da vida deste homem chamado Davi. Ele é um grande adorador, mas ele é uma pessoa que vence algo que para mim eu percebo na vida dele, desde a infância dele, uma coisa chamada desprezo. O homem desprezado na palavra de Deus é Davi. Mostro para você, eu provo que o que eu estou dizendo não é uma mentira. Embora ele seja um grande homem referencial de pessoa que vence esses desprezos. Um homem que o ambiente poderia ter moldado ele de uma maneira terrível. E ele foi diferente do ambiente no qual ele estava. Amém? Isso na área de sentimentos. Como ficou claro para você que sentimento vida sentimental não está ligado somente ao relacionamento amoroso, mas o relacionamento com a vida, é o que você faz com aquilo que acontece na sua vida. Às vezes não tem pessoas, por exemplo, que dizem assim, experiências que às vezes os nossos pais falaram coisas para nós que nos travam. Aí tem pessoas que quando adultas não conseguem ir para frente, porque sempre tem o pai falando na sua orelha que ele não vai ser nada. Você não precisa admitir para mim, a gente nem está num consultório e essa não é a ideia. Nós queremos mexer na nossa vida sentimental, amém? Mas às vezes existem pessoas que têm papai, têm a mamãe. Quem já foi casado mais de uma vez, às vezes tem coisas do antigo casamento, que às vezes tem aquela pessoa, ou o marido, ou ex-marido, ou a ex-mulher, às vezes na orelha aqui falando um monte de coisa, porque situações que viveram e te machucaram lá, às vezes você vai carregando dentro de você e nos próximos relacionamentos que você se enfiar, se você estiver doente, você adoece o relacionamento também. Sim ou não? Essa é uma realidade. Pessoas que muitas vezes se relacionaram com muitas pessoas e tiveram várias experiências, é uma vida muito marcada. Quando ela vai se relacionar com uma pessoa só, ela traz um monte de relacionamento junto com ela. Ah, pois aí são maldições espirituais, maldições lá do diabo, que isso aqui. Não. Nada mais do que o que você está fazendo com a sua própria vida sentimental. Amém? Você não se valoriza, não espere que os outros valorizem você. Amém? Ok? Nós vemos aqui na vida de Davi que ele vai sofrer muitos desprezos. E esses desprezos não param ele. E hoje nós vemos muitas pessoas que dizem assim, eu não consigo ir para frente porque os meus pais me desprezaram. Eu não consigo ir para frente porque a esposa desprezou. Eu não consigo ir para frente porque o meu líder espiritual, meu pai espiritual me desprezou. Olha, sabe por que eu não consigo ir para frente? Meu chefe me desprezou, fulano me desprezou. E é interessante, preste atenção nisso. As pessoas que mais ferem são as pessoas que nós mais amamos. Sim ou não? Mas por que elas ferem? É porque elas têm peso sentimental para nós, elas são importantes para nós. Nós demos relevância à vida delas para nós, amém? Por isso que você não espera que a pessoa que você disse que ama e a pessoa que te ama te fira. Amém? E você deu acesso para ela aos teus sentimentos, à tua vida interna. E isso muitas vezes pode ser um problema lá no futuro e te trava. Apóstolo, então agora você é uma geladeira. Agora você é uma pedra. Eu não demonstro meu sentimento para ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só digo para você que você precisa cuidar bem da sua vida sentimental. Apóstolo, tem como fazer um projeto?
para a vida sentimental? Tem. Só que ela é reflexo do primeiro ponto, da vida espiritual. Porque se você não estiver escondido em Deus, você não tem aonde se esconder. E todas as vezes que você buscar alguma coisa na terra para você se esconder, para você encontrar uma base, para você falar assim, não, é aqui que eu estou firmado, você vai estar fadado ao fracasso. Porque nada na terra te dá segurança. Amém? Já viu pessoas que muitas vezes colocam a sua vida sentimental plenamente em uma pessoa? Se aquela pessoa morre, aquela pessoa, acontece o que com ela? Ela não tem mais sentido de vida. Se a pessoa coloca a alegria dela, os sentimentos dela todo, num trabalho, num salário, meu irmão, todas as pessoas que são empregadas, elas podem se tornar um futuro desempregado. Quantas vezes nós colocamos a nossa esperança em pessoas e nós somos frustrados? Amém? Basicamente é isso. Exemplos da vida de Davi. Primeiro, ele teve que enfrentar o desprezo da família. Família é importante, sim ou não? Se a família de Davi fosse definir os sentimentos dele, ele seria uma pessoa revoltada com a sua família. Por quê? Nós vemos lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, que o profeta Samuel, quando ele vai ungir o futuro rei de Israel, segundo o que Deus disse para ele fazer, ele chegou lá e falou com quem? Com o pai de Davi, Jessé. Jessé, vim aqui para sacrificar. Porque ele não queria arrumar encrenca com Saul, que ainda era o rei, embora Deus o havia rejeitado. Quando ele está lá para separar o futuro rei de Israel, segundo o que Deus colocou no coração dele, passaram todos os filhos de Jessé. O que foi que Samuel perguntou? Todos os seus filhos estão aqui? O que Jessé disse? Bom, todos menos um. Se o profeta disse que ele queria todos os filhos, automaticamente o profeta, o pai de Davi, diria o quê? Bom, espera um pouquinho que eu vou mandar chamar o meu filho que está no campo. O que significa isso? Que nem para Jessé, Davi era considerado como um filho relevante. Ele considerava os outros, mas Davi não, é bíblico isso. A Bíblia nos ensina que o profeta disse, olha, nós não nos assentaremos à mesa enquanto todos não estiverem aqui. Eu disse todos os teus filhos, então manda chamá-lo. E diz a palavra de Deus, é lindo isso, que quando Davi aponta lá, Deus grita no céu e diz, esse daí é o meu escolhido. Uma pessoa desprezada pelos seus pais, e mais à frente nós vemos no campo de batalha que ele também era desprezado pelos irmãos dele. Isso já nos dá força para entender que não importa o ambiente hostil da família, eu não posso apoiar as minhas revoltas e justificá-las por causa dos meus pais, ou por causa dos meus irmãos, por causa da minha mãe, por causa da minha família, não. Eu posso ser maior do que tudo isso. Não é o que as pessoas fazem com você, é o que você deixa elas determinarem em você. As pessoas não honraram Davi. Você acha que ele não ficou sabendo que ele foi o último? Que ele nem seria colocado na conta do pai? Imagine que sentimento você teria a respeito disso. Você amaria seu pai? Você ficaria cheio de amores pela sua família, seus irmãos? Ou você falaria assim, puxa vida, vocês me excluíram, vocês me desprezaram, não lembraram de mim como irmão, nem como filho. Mas Davi não, ele venceu isso. Desprezo familiar. Outra coisa que nós vemos em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33, é o desprezo da sua liderança. Porque ele chegando no campo de batalha, ele diz assim, eu vou lutar, eu vou à frente dessa batalha. Se ninguém quer ir, eu vou. Aí o que o Saul diz para ele? Você não pode, você não tem condições, você não está preparado, você jamais conseguirá vencer esse desafio, porque você é incapaz. E a Bíblia diz que Saul desprezou a estatura de Davi. Então nós olhamos aqui que Davi, mais uma vez, ele tem que vencer o desprezo de um líder. Só que não é só do líder, porque quando ele vai para a batalha, diz a palavra de Deus que ele chegando, o gigante Golias olha para ele
E quando ele vê Davi, ele diz assim: não, vocês estão tirando uma comigo. Vocês estão enviando uma criança para vir lutar comigo, não tem homem, não? Essa criança não vale nada, desprezou Davi. E disse: vocês estão achando que eu sou um cão? Vocês acham que eu sou pequeno e mando uma criança com um pedaço de pau para me colocar para correr? Eu mesmo farei o seguinte com você, ô rapazinho. Eu vou cortar a sua cabeça. Eu vou matar você e eu vou entregar você para os animais do campo para devorar você. Davi, ele diz o seguinte: eu já estou acostumado a ouvir palavras de desprezo, mas eu sei em quem eu tenho crido. A sua palavra não define quem eu sou. Eu estou escondido em Deus. Então, ao invés de você me matar, o Senhor Deus me entregará você nas minhas mãos, e eu é que vou cortar a sua cabeça, e você vai saber que há Deus em Israel. Olha que interessante, que fibra um homem que venceu os desprezos da sua família, e agora ele consegue vencer o desafio de um gigante. Porque a primeira coisa que o gigante faz, gente, eu apostaria fisicamente todas as minhas fichas em quem? No gigante. Quê? Tem um tio lá que cuida lá, como que é o nome dele que eu esqueci? Um grandão lá? Michel. Adicionei ele no jiu-jitsu. Irmão, ele vem pequeno no carro, né, Horta? Quase que você tem que arrancar o teto. Aí o cara chega aqui assim no Gil na quarta-feira. E aí, AP, tem um kimono aí? Eu falei assim: vou lutar com esse cara não, mano. Vai lá. Porque você pode apostar as fichas nele. Não adianta apostar em mim, você vai perder. O cara é grande, gigante, é algo normal. Essa quarta eu não participei, mas o corpo estava comendo ainda. Né, Tiago? Eu estava comendo os meninos suado, de olho vendado, e pegava um daqui, outro de lá. Aí o pessoal veio me abraçar, eu falei assim: está repreendido, em nome de Jesus. Tudo suado, nessa semana eu não pude participar. Ou seja, é natural, o físico é isso. Davi, ele está vendo de um outro ângulo. Ele não está vendo do ângulo do desprezo, nem do tamanho dele. Ele está olhando para o tamanho do Deus que ele serve. Não pense que nós não teremos, como Davi, gigantes que se levantam na nossa vida, e esses gigantes vão nos desprezar primeiramente com a palavra que ele lança. O gigante poderia ter pego a espada e ido para cima de Davi, mas primeiro ele lança uma palavra. Palavras ferem muito, sim ou não? Eu costumo dizer, principalmente de um homem que fala alguma coisa para uma mulher: cuidado com as palavras que você fala, porque as palavras depois você não recolhe. É o coração da mulher. O homem também, tá, gente? Mas a mulher tem esse lado de guardar mais as coisas, sim ou não, mulheres? Tem as gavetinhas dela, irmão, que você pensa que está vazia. Daqui a pouco, numa discussão, você descobre que a gaveta está cheia de meia caindo pelos lados. Ela começa a arrancar coisa lá do fundo que você pensou que estava resolvido. Amor, está nada. Está aqui, ó. Mas eu sou um gentleman para você. Eu só faço coisas boas, mas as tuas palavras me ferem. As tuas palavras me marcam. Mas eu não disse nada, amor. Não, o que você falou me feriu. O gigante está lançando palavras para Davi. Só que o coração de Davi, a mente, né, quando ele fala coração, fala de mente. A mente dele está tão blindada que aquilo que o gigante está lançando para ele não afeta ele. Por isso que na hora das nossas batalhas espirituais, que não são contra a carne nem contra a sangue, são batalhas espirituais, hostes espirituais da maldade, que o inimigo vai usar a vida das pessoas e muitas vezes elas nem sabem. Mas você é crente, você é inteligente, você já sacou que o inimigo está usando a boca das pessoas sem elas perceber, mas as palavras que elas estão dizendo é para fazer você parar. E muitas vezes, preste atenção nisso que eu vou te dizer, muitas vezes, a boca que Satanás muitas vezes usa são das pessoas mais próximas da gente. Não é, apóstolo. Eu não estou dizendo que essas coisas acontecem intencionalmente, porque essa pessoa está fazendo. Intencionalmente, olha, filho de Deus que ela não está sendo. Né? Ela está sendo conscientemente obra de Satanás na vida do outro.
Mas tem pessoas que inconscientemente. Por quê? Porque Satanás usa justamente essas feridas da nossa alma para lançar palavras na vida das pessoas. Aí a gente fala, fere as pessoas, machuca as pessoas, se machuca e faz com que as pessoas, ao invés de crescerem, elas murcham por causa das palavras que nós estamos dizendo. Quem está entendendo? Mas Davi parece que isso daí não muda, bem. Não muda. Então ele enfrentou o desprezo da família, enfrentou o desprezo do líder, enfrentou o desprezo do gigante. Agora ele vai enfrentar o desprezo mais uma vez do seu pai espiritual, que é o Saul. Ele tem um carinho muito grande por Saul. Ele vai ser perseguido por Saul. Gente, ele não está fazendo nada demais, ele está sendo fiel ao rei. Ele está tocando uma harpa e o rei está todo feliz porque o espírito maligno vai embora. Só que naquele dia o espírito maligno ficou tão irritado que ele catou a flecha e arremessa contra Davi. Davi não está encontrando paz fácil em lugar nenhum. Diz a palavra que uma outra hora também, eu acho que essa é uma das horas que vai mexendo cada vez mais, parece que vai mais profundo. Imagine chegar nesse nível em que a pessoa que você ama, que está ao seu lado, é a primeira pessoa a ferir você. Aí o negócio fica difícil, sim ou não? Aposto, mas Davi passou por isso? Passou. Lembra daquele evento da arca que ele está todo feliz adorando ao Senhor? Ele está trazendo a arca e adorando ao Senhor. Mical, a filha de Saul, olha de lá e fala assim: olha só, que vadio. Quando Davi chega todo feliz, trazendo pão e vinho para sua casa, a mulher dele o recebe e despreza Davi. A Bíblia diz que Mical desprezou a adoração de Davi. Sabe o que significa isso? Aquela dedicação que Davi estava tendo foi desprezada por uma pessoa. E pela pessoa que ele menos esperava, a esposa dele. Às vezes, o homem, e às vezes também a mulher, mas é que o contexto aqui diz de um homem, mas às vezes também acontece com a mulher. Você vai compartilhar dos seus sonhos e das suas alegrias, e ao invés de você ter uma palavra de ânimo, é a boca do Satanás te dizendo: não vai dar em nada o que você está falando. Não vai acontecer nada. Você nunca cumpre. Você nunca chega nesse lugar. Você isso, você aquilo. E aquelas palavras têm poder destrutivo nas nossas vidas. Sim ou não? Importante é que isso não fez Davi parar. Agora, quer outra que também é forte? Para a gente finalizar o raciocínio, eu não vou ler essas passagens, porque essas passagens seriam longas e a gente ia terminar o culto muito tarde, não é a intenção. A intenção é que você reflita na sua vida espiritual, na sua vida sentimental e se preocupe. O que é que você está fazendo dos teus sentimentos? Você está deixando as pessoas jogarem lixo em você. Você é lixeira? Espero que não. Amém? Pelo menos a Bíblia diz que você é importante para Deus e você é especial para Ele. Ele entregou o filho dele numa cruz para salvar você. Ele ama você. Agora, se você não se ama, não cuida da sua vida sentimental e faz de você uma lixeira, já é outra coisa, é um direito seu. Tipo, a gente está naquela, Jesus subiu na cruz e disse: olha, morri para te salvar, você está salvo, agora a sua vida sentimental você faz dela o que você quiser. Ou você se alimenta com coisas boas ou deixa você ser uma lata de lixo. Aí você escolhe o que você vai deixar as pessoas fazerem com você. Por último, ele sofre duas ações e palavras terríveis. Uma, ele é amaldiçoado por Simei, o grande rei, sendo amaldiçoado por súditos. E ele entende que aquilo ali é por causa da ação que ele teve. Ou seja, uma outra coisa interessante de Davi: ele não se faz de vítima. Ele sabe que a pressão de coisas que ele está sofrendo é devido às ações que ele teve no passado. Ele foi chamado de homem sanguinário. Por quê? Porque ele realmente foi um homem sanguinário. Ele não fugiu do negócio. Tipo dizer: quem é você para falar assim comigo? Você quer posar de santo agora, irmão?
Você quer posar de, ai, tadinho de mim? Para de ser coitado. Diz para a pessoa ao seu lado, para de ser coitado. Assuma os seus compromissos. Assuma o que você fez. Assuma as consequências. Uma coisa eu aprendi com Deus. Filho, porque, deixa eu falar com você, eu não sei qual tipo de relacionamento você tem com Deus, tá? Talvez você tenha um relacionamento com Deus de uma criancinha. E quem sou eu para julgar o seu relacionamento com Deus? É o estágio que você está. Amém? Cada um tem um estágio. Então tem gente que está no estágio, eu já estive nesse estágio, que Deus pegava e falava comigo que nem eu peguei a Manuzinha aqui no colo. Você comeu cachorrinho quente? Ah, eu comi ontem. Você estava lá? Eu falei, não estava, mas eu sei que o que teve lá. Eu sei que vocês tiveram uma festa lá, porque o pessoal da nossa igreja foi lá fazer evento no orfanato. Eu sei do que vocês fizeram. Você estava lá? Eu falei, não estava. A gente começa a conversar no nível dela, é o que ela vai entender. Aí a gente vai subir no nível. Eu também estive lá e conversei com os adolescentes essa semana, né? Fábio estava lá, ele viu, eu fui lá, eles estavam almoçando, eu conversei com os adolescentes. Eu já catei um e falei assim, eu vou dar um armlock em você. Esse tipo de coisa que a gente está ensinando para você, é assim que você deve se portar? Ah, deixa só, quarta-feira a gente se vê no tatame, aí no tatame a gente resolve o negócio. Ou seja, é um nível. É um nível. Aí já conversa acariciando o pescoço, assim, né? Então, meu jovem, né? Aí você vai abraçando, ele já sabe que vai bater. É um outro nível. Com Deus é a mesma coisa. Dependendo do nível que você está, Deus vai falar com você. Ah, filhinho, totinho de você, vem cá, papai cuida, vem cá, papai cuida. Agora, depois de um nível, papai sempre fala assim, cabeçudo, vai colher daquilo que você está plantando. Eu te perdoo, mas as consequências virão. Saiba que perdão não é ausência de consequências. Dependendo do que você fez, as consequências serão muito graves. E não adianta arrumar outro culpado. O culpado é quem? Você. Você colhe do que você tem plantado. Então Davi diz assim, eu vou falar que o cara está errado. O cara disse que eu sou um cara sanguinário, eu matei um cara inocente, foi isso mesmo que eu fiz. Deus disse para mim que me perdoou, mas ele não tirou a consequência. Às vezes as pessoas não conseguem colocar as coisas no seu devido lugar. Perdão e consequência. Amém? Perdoar é amor? Sim. Você não quer dizer que deixar de ter consequências é porque você é amado. Você pode ser amado passando pelo deserto, você pode ser amado passando por consequências dos seus pecados. Quem está entendendo? Só que se você não tiver uma vida sentimental madura, para assumir os seus compromissos, para assumir, tipo, como eu costumo dizer, se bancar. Você tem que saber se bancar nas suas decisões. Eu posso chegar aqui e dar uma voadora no pastor Vitor, que é meu amigo. Não posso, pastor? Posso. Mas agora, ele pode vir com um socão na minha boca também. Não pode? Consequência, ele vai ficar para bater a apóstolo. Sou meu líder. Sou meu apóstolo, meu amigo. A gente se conhece minha família. Você viu o meu crescimento espiritual. Você viu os meus filhos, né? Pelo menos os dois, viu nascer, apóstolo. Você passou pelas lutas lá comigo. Você foi visitar a minha esposa no hospital quando meu filho nasceu, apóstolo. Ah, pode fazer o que você quiser em mim, mas nada. A minha ação vai gerar uma consequência no nosso relacionamento. E muito mais do que um soco na boca. Muitas coisas vão ser afetadas. Por isso que todas as vezes que nós fazemos as coisas de cabeça quente, as consequências podem ser desastrosas na nossa vida. Amém? Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Agora, para fechar a tampa do caixão, o filho se levanta contra o pai. Olha, uma pessoa de fora, meu irmão, eu tenho para mim que o lugar mais seguro que tem que existir é o meu lar. Amém? Eu não posso dormir com uma pessoa que sempre tem uma faca debaixo do travesseiro. Posso? Ah, não dá. Então, sempre, gente, quando você tem uma pessoa muito braba,
Você abraça ela assim na cama e passa a mão debaixo do travesseiro. Para ver se tem alguma arma lá debaixo. Filho matar um pai, mas é inadmissível. Acontece ou não acontece? Qual é a pessoa que pode chegar em casa e ter uma situação dessa e ficar em paz? Ninguém. Ninguém. Eu acho que, na minha opinião, eu classifico que a minha vida, e vou te dizer uma coisa, a gente vai chegar no Salmo 91 para você entender. Todas as áreas da nossa vida, elas estão contidas dentro da nossa casa. É o lugar que deve ser o lugar mais seguro. O filho tem que se sentir seguro. O marido tem que se sentir seguro. E a esposa tem que se sentir segura, sim ou não? Por quê? Eu não vou dormir de armadura. Eu não posso viver de armadura dentro da minha casa. Senão esse relacionamento já era, irmão. Ele não existe. São dois guerreiros se degladiando. Ou nós vivemos dentro de um lar para compartilhar sentimentos, tornar um lugar de paz, porque nós não estamos falando somente de físico, nós estamos falando que o ambiente vai revelar sentimentos também. O sentimento de amor pelo pai, pela mãe, o relacionamento entre as pessoas da família. Se ali não for um lugar de paz, aonde você vai ter paz? Por isso que tem gente que às vezes fica orando, pedindo para Deus mudar o marido, mudar a esposa, fazer isso e aquilo, mas a própria pessoa que está em casa não faz um ambiente saudável para o marido ou para a esposa querer voltar para dentro de casa. Ah, apóstolo, está vendo? Esse apóstolo é bom, hein? Eu concordo com ele, por isso que eu vivo na rua. Não, você está arrebentando sua vida sentimental. Por quê? Porque é o lugar que você deveria ter paz. É o lugar que você deveria sentar e conversar e falar assim, esse lugar é o lugar de paz, é o meu Éden. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Davi, por causa das ações dele, ele nunca escondeu isso. Eu sei o que eu estou passando. O filho dele persegue ele. O filho se levanta contra o pai, mas não é expulsar. O filho quer matar o pai. O pai tem que fugir do filho. É interessante que nos conselhos que Absalão, que é o filho de Davi, que vai persegui-lo, ele vai buscar, as pessoas dizem, não, teu pai é um homem de guerra. E Absalão não está nem aí para isso. O seu pai é um homem temente a Deus, é um homem que ama a Deus, Deus está com ele, não está nem aí para isso. Um menino quer dar fim no pai dele. Então imagine você ter que fugir da sua casa, você ter que fugir do seu filho, porque o seu filho quer te matar. Seus sentimentos ficam de boa? Ah, não estou nem aí não. Que nada. É carne da sua carne, sangue do seu sangue, tem um pedacinho de você ali. Um filho é um pedacinho de nós, não é? Eu estava falando para o presbítero Alex, ele está embasbacado. Quando o Gabriel nascer, ele estava com a barba aqui assim, ó. Aí eu falei, você vai tirar, né? Eu falei, não precisa. Aí eu falei assim, parecendo um arame farpado no rostinho do seu filho, você vai ver se a Jaiana vai falar para você tirar. Não, é bem tratada, pô. Sexta-feira eu estava pregando aqui, como está a barba dele? Ralinha. Ralinha. A gente estava brincando lá, né, Alex? Estava falando do Alex, presbítero. A gente fica tudo bobo, depois os filhos falam o que quer. Ele fala, não, isso ele não faz, daqui a pouco leva o cartão com senha e tudo. Faz o que for, vai ficando adolescente, é que a nossa preocupação, a gente esquece que já foi adolescente, e aí vai indo, ou seja, a gente fica todo bobo. Agora imagine aquele filho que você ficou todo bobo por ele, amou tanto, agora ele se levanta contra você. Como que é a vida sentimental de uma pessoa que passa por tudo isso? Olha só, faz só a soma da coisa. Rejeitado pela família, pai, irmãos, rejeitado por sua liderança, rejeitado pelos seus desafios, rejeitado pela sua paternidade espiritual, rejeitado pela sua esposa, rejeitado pelo seu filho, amaldiçoado pelo povo. O que o cara tem de bom? No saldo do negócio, Davi pararia num canto assim, pastor, e diria assim, para mim já era. Esquece. Nada está bom na minha vida. Sempre a minha vida foi seguida de desprezo.
Só que é interessante que todas essas coisas não tiveram poder de mexer na vida sentimental de Davi. Mas por quê? Aí a gente vai para o Salmo 91. Amém? Quer lugar seguro? Se você não quer, irmão, você vai para qualquer lugar, o problema é teu. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu não estou preocupado com ninguém não, irmão. A sua vida pertence a quem? Você, irmão. Você. Você que decidiu entregar ela para Deus. Então você tem o resultado das suas escolhas. E tudo bem, ok? Eu, entre aspas, não tenho nada a ver com isso. Foi o que você escolheu. Eu não fui colocar o cigarro na sua boca, eu não fui colocar droga para você. Não, estou te ensinando o caminho que tem que andar. Eu estou pegando a palavra de Deus e pregando para você e pregando para mim. Andar nela, se eu quiser, você faz o que você quiser na sua vida. Se você quiser sair daqui e falar isso daí não tem nada a ver com o que o apóstolo está pregando, não estou nem aí para ele, o problema é teu, a vida sentimental é tua, a vida espiritual é tua, a salvação é individual e você só vai colher daquilo que você decidiu, ok? Trabalho de pregador não é converter as pessoas, o trabalho do pregador é pregar, e o resto é o Espírito Santo que faz. Mas se o Espírito Santo encontrar corações fechados, pessoas que nem gostariam de estar aqui, queriam estar em outro lugar, meu irmão, seu coração está fechado para a palavra de Deus, então não sou eu que vou conseguir abrir um lugar que quem tem acesso é Deus. Quem está entendendo? Aí você que tem o Salmo 91 aberto, abre aí. Fala aberto na sua casa e nunca leu ele? Esse Salmo 91, uns atribuem a Davi, outros atribuem a Moisés. E para mim, na história teológica, não me importa se é um ou se é outro. O que importa é que quem escreveu esse salmo sabia muito bem o que estava escrevendo. Amém? Esse salmo aqui, ele é chamado como o salmo da batalha espiritual, né? Quem é que nunca leu, nunca orou num culto, ou numa batalha espiritual, ou não abriu um culto, falando desse salmo? Salmo de número 91. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e um broquel. Não temerás os temores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Para mim, aqui está o segredo de uma pessoa que vence todas as palavras, que tem uma vida sentimental alicerçada, madura. Uma pessoa que se esconde em Deus. Não é usar a Bíblia, não é usar altar, não é usar título para se esconder. Mas é dizer, Senhor, eu sei que podem me desprezar, as pessoas podem dizer, a esposa pode abandonar, o esposo pode me largar, os filhos podem não ser aquilo que eu gostaria que eles fossem, 1000 coisas podem acontecer ao meu redor, mas eu não serei atingido, porque a minha vida espiritual, a minha vida sentimental estão escondidas em ti. Porque aqui o salmista não está dizendo que o físico dele está. Porque fisicamente ninguém está lá onde Deus está. É Ele que está conosco aqui através do Espírito Santo. Amém? Agora,
aonde Deus está, o lugar espiritual, este mundo espiritual onde acontecem as lutas, nós estamos em Cristo e com Cristo assentados neste lugar. Aí somos nós que estamos, mas fisicamente, não. Espiritualmente, mas só o seu espírito? Não. Os teus sentimentos estão linkados à tua vida espiritual. Então, quando você se assenta em um lugar espiritual com Cristo, automaticamente todas as outras áreas vêm junto para essa área. Ou seja, quando o salmista está dizendo: eu estou descansando, eu estou refugiado, eu estou guardado, eu estou protegido pelo escudo de Deus. Ele não está dizendo de algo físico, ele está dizendo de algo espiritual. E que por consequência, por causa dessa proteção espiritual e sentimental, a vida dele na terra, ele consegue vencer os seus desafios. Aonde você está escondido? Aonde você colocou os teus sentimentos? Você está alicerçado em quem? O que for tirado de você te desestabiliza e você não consegue mais servir a Deus. Você não consegue mais acreditar num dia diferente amanhã. O que é que acontece na sua vida que quando você perde, te desestabiliza tudo? Cuidado, a sua área sentimental está no lugar errado. Se o pastor tiver no coração dele: se meu filho servir ao Senhor, eu servirei ao Senhor. Se meu esposo servir ao Senhor, eu servirei ao Senhor. Se fulano servir ao Senhor, eu servirei ao Senhor. Olha, se fulano parar, eu paro. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Quem está em um lugar por causa de outro está perdido tanto quanto quem não está naquele lugar. Você só vai estar encontrado e bem direcionado o dia que você estiver servindo a Deus por causa de você mesmo, não por causa do outro. Enquanto você servir a Deus por causa das pessoas, você está perdido. Enquanto você estiver alicerçado dentro da igreja, porque as coisas vão bem, você está perdido. Você precisa se esconder no esconderijo do Altíssimo. Ali, a sombra dele te protegerá. Ele te colocará debaixo das asas dele e você não temerá mal algum. Por isso que Paulo podia orar: todos me deixaram. Não, peraí, deixa eu consertar. Deus jamais me deixou. Mesmo dentro da prisão, Deus não me abandonou e Deus não abandona os seus servos jamais. Por que essas pessoas conseguiram vencer os seus desafios? É porque eles estavam escondidos em Deus. Pode ver que uma área está linkada à outra. Você renovou sua aliança com Deus. Automaticamente você tem que colocar todas as outras áreas, a área sentimental, na onde? Em Deus. Você tem que estar alicerçado em Deus. Deixa para trás todas as palavras que te disseram. Ouça a palavra de Deus, que ele diz. Por isso que é muito importante você estar nos cultos de sexta-feira para ouvir as ministrações das promessas de Deus. Quando o mundo te deixar, quando as pessoas te desprezarem, ele vai dizer: eu estou com você. Eu vou passar por isso. É como se Deus estivesse dizendo para Davi: Davi, aceita o processo, porque no processo eu curo você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Esse lugar espiritual abriga essas duas áreas. Se você quiser, depois você assiste, vai ter no Face. Mas deixa eu mandar 3 perguntas para você. Sempre coloque essas 3 perguntas para o seu dia a dia. O que você está, quando você estiver sentindo alguma coisa. Amém? Ó, primeira delas. O que eu estou sentindo agora? Comece a analisar o que você está sentindo. Aí
Aí depois você faz outra pergunta. O que esse sentimento está gerando em mim? Sabe aqueles negócios, por exemplo, vamos supor, tem alguma coisa, vamos dar um exemplo aqui, a Kátia, estou sentindo que alguma coisa está abalada aqui no nosso relacionamento, Kátia. Você tem um relacionamento com a Kátia? Lógico que eu tenho. Vocês não sabiam disso, não? Não é de amor, de marido e mulher, mas é de amor em Cristo, né? Tanto tempo que a gente se conhece. Amo a vida dela. Temos um relacionamento. Tem um relacionamento com o pastor. Não tem, pastor? Tem um relacionamento. Mas cada um senta no lugar na mesa, né? A Kátia não me interessa como mulher, mas interessa como filha de Deus, como uma ovelha. Só que aí eu olho para ela e falo assim, alguma coisa no nosso relacionamento está abalado, Kátia. O que está acontecendo? Eu estou sentindo algo em mim. Eu tenho que conversar com quem? Diz para mim, gente. Com quem que eu tenho que conversar por causa do sentimento que eu estou sentindo aqui? Com a Kátia. Porque a gente faz besteira, né? A gente fica conversando com quem? Com a gente. Só que é o seguinte, olha eu conversando comigo mesmo. Sempre me desprezam. Com certeza a Kátia está me desprezando por alguma coisa. Sempre eu faço alguma coisa errada, porque sempre me disseram que eu faço alguma coisa errada. Então eu fiz alguma coisa errada para a Kátia. Eu sempre tive que pedir perdão por aquilo que eu nem fiz, então acho que eu tenho que pedir perdão. Eu estou agoniado, eu começo a conversar comigo. Só que quando você começa a conversar com você começa a conversar com você com a história que você tem. Aí talvez se você já foi desprezado, já foi magoado, você vai transferir tudo. E não é. Se você chegasse para a sua casa, tá tudo bem? Eu falo assim, ixi, apóstolo, tá tudo bem. Não, mas que você tá diferente. Diferente? Tô nada, acho que a única diferença é que eu tô mais corrida ainda, e é final de ano, não deu para me parar. A gente tomar aquele café e conversar. Ufa, tá tudo bem. Aí você volta de boa. É só você perguntar para a pessoa. Não conversar com você mesmo. Conversar com quem você está sentindo algo. Ou seja, o que eu estou sentindo? Um desconforto. Deu exemplo da Kátia. Um desconforto no nosso relacionamento. O que esse sentimento está gerando em mim? Algo ruim. Aí eu faço a terceira pergunta. Eu preciso desse sentimento? Não. Então eu preciso resolver ele, mandar ele embora. Agora tem gente que fala assim, não, eu estou desconfiado, sou desconfiado, não confio mesmo, desconfio da minha sombra. É isso mesmo. Mas por quê? Porque a vida fez você ser assim. E você precisa ser curado nos teus sentimentos. O pessoal ligou para oferecer um telefone da Vivo, você tem da Claro. Tocou o seu telefone. Caiu na hora que você foi atender. Alguém queria falar com a minha esposa só porque eu atendi. Olha, mulher, o que você está fazendo? Eu? Comida. Não, porque todas as vezes que eu atendo o telefone cai. A ligação. Não é possível. Tem alguma coisa errada aí que você está fazendo. Querido, ou você já fez e está projetando no outro, você precisa rever isso aí. Os teus sentimentos estão afetados, estão abalados. O mundo inteiro está contra você. Você está vivendo nessa pressão doida. Você está infeliz, irmão. O que você está falando? O que você está fazendo? Pelo amor de Deus. Você está doente. Você está doente na sua alma. Não, apóstolo. É que ela já deu motivo. Então resolve. Resolve. Porque se os teus sentimentos não estiverem sarados, toda a sua vida será enferma. Jesus disse que todas as coisas, boas e más, elas partem da onde? De dentro. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, cuidado com o que você tem dentro de você. É vida sentimental. Pessoas com sentimentos estragados é problemático nos relacionamentos da igreja. Qualquer coisinha, a pessoa se fere. Você não pode falar de um parafuso que foi no lugar errado. Quero desistir. Você é menino, você é menina espiritualmente. Quem está entendendo? Deus pode sarar o teu coração? Vai se esconder em Deus. Apóstolo, se meu filho não falar
comigo e me abençoar. Não é o pai que abençoa o filho? Não, mas meu filho é tudo para mim. Não estou dizendo que seu filho não tem que ser alguma coisa para você. Agora todo o seu sentimento está apoiado ali. Apoiado numa esposa, num esposo, no emprego. Irmão. Quando Deus falou com o Abraão, me dá aquilo que está todo o seu sentimento, aquilo que é muito importante para você. O que Abraão fez? Dou. O que era importante para Abraão naquele momento? O Isaac. Era a promessa de Deus. E ele falou assim: eu dou, porque eu sei que veio de ti para ti vai, e eu confio no seu caráter. Quem está entendendo? Deus não está dizendo para você deixar de amar pessoas, se preocupar com pessoas. Deus está dizendo: cuidado aonde você coloca os teus sentimentos. É areia movediça. Quem está entendendo? Feche seus olhos neste momento. Se você está aí com o seu projeto de vida, eu quero convidar você a pegar ele neste momento. E nós oramos pelo seu projeto de vida na área sentimental. Você rever os seus conceitos, você ver a sua vida lá dentro de você, no seu mundo interior, como que você está sentimentalmente. Talvez palavras te feriram, talvez situações te magoaram, mas eu quero te dizer que Ele tem poder de te sarar, de curar você. Deus, eu te peço nesta manhã, com teu Espírito Santo, vem e toca as nossas vidas, Senhor. Palavras que as pessoas receberam, palavras de derrota, nós retiramos deste mundo espiritual. Pai, em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores, Senhor. A tua palavra está liberada sobre nós. Senhor, eu te peço, com teu Espírito Santo, vem tocando as nossas vidas, vem tirando todo sentimento que nos trava, todo sentimento de derrota, todo sentimento de depressão, tudo aquilo que não provém de ti hoje. Eu te peço, Senhor, coloca por terra em nome de Jesus. Coloca por terra em nome de Jesus, Senhor. Sara os nossos sentimentos, sara a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Entra com a tua providência, Senhor. Aleluia. Essa palavra no seu coração. Você decide ser um poço de coisas boas ou deixar as pessoas jogar só lixo dentro de você. Você é que decide receber as palavras. É interessante uma frase para a gente refletir bastante. Você está aonde você se põe. Você decide. Você se colocou nas situações. Você tem condições de sair das situações. E você tem condição de viver uma nova história. É só você colocar cada coisa no seu devido lugar. Minha vida espiritual em primeiro lugar. E as outras coisas vão vindo tudinho alinhando. Vem a vida sentimental. Vem a vida financeira. Vem a vida de saúde. Vem todas as áreas, tudo para a presença de Deus. Saúde emocional é o nome disso. Saúde, a gente vai falar em próximas ministrações. Não tem a ver somente com o externo. É o ser humano integral. Diga assim: saúde integral. É saúde espiritual, é saúde emocional e é saúde física. Cada coisa no seu devido lugar, sendo bem cuidado. Eu vou lá para a academia. Vai cuidar do físico? Começa a cuidar da sua vida sentimental. Vai cuidar da vida sentimental? Começa cuidando da tua vida espiritual. Porque quando você pede a conexão com Deus, você está tentando resolver todas as coisas no sentimento. Sabe aquela mulher de João, capítulo 4? Ela tentou resolver o problema sentimental dela, do relacionamento espiritual dela com Deus, em casamento. Ela casou uma, casou duas, casou três, casou quatro. Na quinta, ela encontrou com Jesus e disse assim: você está tentando resolver seu problema sentimental na área espiritual. Pelo contrário, está tentando resolver o seu problema espiritual na área sentimental. Tem algo lhe faltando. Você está dizendo que se você tiver um marido, resolve o seu problema. E não vai resolver. Você tentou já e não deu.
Eu tenho uma água que pode sarar você e vai se tornar uma fonte. Ela foi curada na alma dela. É isso que Deus tem para nós, amém? Levante as suas mãos, que o Senhor abençoe a tua vida sentimental, em nome de Jesus. Eu profetizo que em nome de Jesus nesta manhã o Senhor venha trabalhar no teu coração, venha abrir a sua mente e que você em nome de Jesus viva um novo tempo, que você aprenda a cuidar das suas emoções, que você aprenda a colocar as palavras de derrota lá no passado e se envolva com a verdade da palavra de Deus para a tua vida hoje, em nome de Jesus.